Olá pessoal, hoje nós vamos começar o nosso curso de Introdução ao Eletromagnetismo Clássico, estudando as cargas elétricas. Então esse pequeno vídeo é a primeira parte desse estudo de cargas elétricas. Mas antes da gente entrar no estudo das cargas elétricas, eu gostaria de contextualizar o que é o eletromagnetismo clássico. Então vamos ver o que significa essa disciplina que nós vamos estudar aqui. Bom, o eletromagnetismo, como o próprio nome diz, ele é formado pelo estudo de dois campos de força, que são os campos elétricos e os campos magnéticos. Num primeiro momento do nosso curso, nós vamos estudar os campos elétricos. Então nós vamos entender como que os campos elétricos surgem, como que eles são calculados e vamos entender como eles são usados. Num segundo momento do nosso curso, nós vamos estudar os campos magnéticos. E da mesma forma, nós vamos entender como é que os campos magnéticos eles surgem, como que eles são calculados e como eles são usados. Na parte mais final do nosso curso, nós vamos juntar esses dois campos no que nós vamos entender como o campo eletromagnético. E vamos estudar algumas aplicações simples nas quais os dois campos aparecem, né? O campo eletromagnético aparece. Todo esse nosso estudo ele é feito no contexto do eletromagnetismo clássico. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós não vamos usar nada da mecânica quântica nesse nosso estudo e nada da relatividade. Né? Como nós sabemos, tanto a mecânica quântica quanto a relatividade são duas grandes áreas da física que surgiram no começo do século XX e que hoje formam a base de qualquer teoria mais avançada, né, sobre a compreensão da natureza. Né? Então, no fundo, nós vamos estar estudando uma física, na verdade, do século XIX, que foi, em boa parte, desenvolvida por esse camarada aqui, que é o Maxwell. Então, no finalzinho do nosso curso, nós vamos compreender que tudo se resume a 4 equações, que são as chamadas equações de Maxwell. Okay? Bom, embora seja uma física do século XIX, nós temos, ela tem uma utilidade muito grande em pleno século XXI. Nós vamos ver que, através desse eletromagnetismo clássico, nós vamos entender, por exemplo, o funcionamento de diversos tipos de circuitos eletrônicos mais simples. Okay? Então, para começar a entender o que é o campo elétrico, nós vamos observar que existe uma grandeza física, que é chamada de carga elétrica, e que, embora seja uma grandeza física microscópica, nós temos uma experiência visual de várias situações nas quais acontecem, em várias situações nas quais existem cargas elétricas. Uma delas, a mais comum, e eu acho que uma das mais bonitas, é quando a gente observa uma descarga elétrica na atmosfera. Né? A gente vai, mais para frente no nosso curso, entender exatamente o que é esse fenômeno aqui. Mas colocando aqui de uma maneira um pouco mais simples, o que nós temos é, nas nuvens, uma reserva de cargas, no solo, uma outra reserva de cargas, e um meio entre essas duas reservas de carga. Quando esse meio, que normalmente ele não conduz eletricidade, quando ele passa a conduzir eletricidade, há um movimento de cargas de um desses reservatórios de cargas para o outro reservatório de cargas, acontecendo então essa descarga elétrica. Esse dispositivo, que a gente vai estudar depois com mais detalhes, é o que a gente chama de um capacitor. Okay? Bom, uma outra manifestação de cargas elétricas na atmosfera são as chamadas auroras boreais. As auroras boreais, elas são um fenômeno um pouco mais complexo do que uma descarga elétrica na atmosfera, e elas somente acontecem nos polos. Né? A aurora boreal acontece somente no polo norte e a aurora austral acontece no polo sul. Basicamente, elas têm a ver com partículas carregadas que são emitidas pelo Sol e que entram, ao entrar na atmosfera, elas entram em contato com o campo magnético da Terra, e partículas carregadas, quando elas estão
se movimentando num campo magnético, elas podem ser aceleradas e com isso elas emitem radiação. No caso, a radiação é uma radiação visível e que forma esses padrões bonitos lá no céu lá do Polo Norte. Ok? Uma outra experiência que nós temos de cargas elétricas é quando a gente toma aquele choquinho desagradável quando a gente encosta em algum objeto carregado. Né? Quem é que nunca levou um choque ao encostar ou numa maçaneta, né? Ou encostar numa outra pessoa e que estava, esse outro objeto estava carregado, né, com uma determinada quantidade de cargas, e quando você encosta nele, você sente uma descarga elétrica, ou seja, acontece uma movimentação de cargas de um corpo para outro. Okay? Nós vamos estudar isso aqui também com um pouquinho mais de detalhes. Então, para a gente começar a entender essa grandeza física chamada cargas elétricas, eu separei um filmezinho aqui que acho que seria interessante observar, que trata basicamente de cargas elétricas na chamada eletricidade estática, que nós vamos também entender com bastante cuidado. Vamos dar uma olhada nesse filmezinho aqui e depois a gente fala um pouco mais sobre cargas elétricas, ok? Legal, né? Bom, basicamente o que esse filmezinho nos mostrou é que as cargas elétricas elas podem passar de um corpo para outro e ao passar de um corpo para outro eles podem sofrer dois tipos de forças, que são forças ou de atração ou de repulsão. Na verdade, quando a gente fala de cargas elétricas, né, nós temos, por convenção, dois tipos de cargas, né, que são as cargas chamadas positivas e as cargas que são chamadas cargas negativas. Esse termo positiva e negativa é uma convenção, né, elas poderiam ser chamadas de qualquer outro tipo de adjetivo que tivesse um contrário, né, um oposto, então ela poderia ser carga branca, carga preta, ou carga de cima, carga de baixo, enfim. O que significa efetivamente ser uma carga positiva ou uma carga negativa tem a ver com a força que uma carga exerce na outra e com as linhas de campo, que são essas linhas que estão em volta aqui das cargas. Nós vamos estudar com mais detalhes essas linhas de campo, né, quando nós formos estudar os campos elétricos, né? Mas o que é importante nesse momento é saber que as cargas, elas aparecem sempre as cargas elétricas, elas aparecem sempre em dois tipos, ou cargas positivas
ou cargas negativas. As cargas elétricas, assim como essa grandeza física chamada massa, ela é uma grandeza física, elas são grandezas físicas que nós chamamos de grandezas físicas primitivas. Primitivas no sentido de que elas são fundamentais, elas não são escritas em termos de outras grandezas físicas. Então o corpo ele ou tem carga, que pode ser positiva ou negativa, ou não tem. Ou ele tem, no caso, por exemplo, a massa, ele tem ou não tem. Okay? Então são grandezas físicas, a carga é uma grandeza, a carga elétrica é uma grandeza física fundamental. Ok? Bom, uma propriedade das cargas é que quando elas são iguais, ou seja, se elas são positivas ou se elas são negativas, elas se repelem. Né? Então, uma carga, né, como essa carguinha aqui, ela repele uma outra carga se ela tem um mesmo sinal, digamos assim. O que acontece aqui, né, é um fenômeno que nós vamos estudar com mais cuidado, é que essa carga, ela cria em torno dela, em torno do espaço onde ela está localizada, um campo elétrico, e a partir desse campo elétrico, uma segunda carga sente a presença da primeira carga. No momento, nós vamos estudar somente as propriedades de cargas, né? Ainda não vamos falar de campo elétrico, mas o que é importante saber aqui agora é que cargas iguais elas se repelem, né? E cargas, quando são opostas, elas se atraem. Okay? Depois, mais para frente, nós vamos entender direitinho como é que calcula essa força, né? Ela tem um nome chamado força de Coulomb, nós vamos aprender como é que a gente calcula essa força que acontece entre as cargas. Ok? Aqui, eu coloquei aqui uma situação na qual a gente tem uma movimentação de cargas. Né? Quer dizer, é possível, a gente vai entender daqui a pouco exatamente como é que isso acontece, mas tendo um objeto extenso, né, como no caso aqui, um bastão de plástico, um bastão de vidro, é possível movimentar cargas ali. Movimentar no sentido de colocar ou tirar cargas desses objetos. Então, por exemplo, se eu tenho dois bastões de plásticos aqui e atrito ele com um determinado material, ele fica negativo. Né? Ao ficar negativo, ele tem, o que nós fizemos, a gente vai ver depois com mais detalhes, nós fizemos com que ele tivesse um excesso de cargas negativas. Nós colocamos cargas nesse objeto aqui. Ao colocar esse objeto e aproximar ele de um outro objeto de mesma carga, a gente vai observar uma repulsão entre esses dois objetos aqui. Num outro material já acontece um fenômeno um pouquinho diferente. Né? Quando você tem, digamos, um bastão de vidro e atrita esse bastão de vidro com um tecido de seda, você vai, na verdade, retirar cargas negativas desse objeto, que originalmente ele estava neutro. Então você vai retirar cargas desse objeto, fazendo com que ele tenha um excesso de cargas positivas. Ao ter esse excesso de cargas positivas, se você aproximar um outro objeto igualmente carregado, nós vamos ter uma repulsão da mesma forma como nós temos aqui. Mas são repulsões que acontecem porque nós temos cargas de mesmo sinal em ambas as situações. Agora, quando você usa o objeto que foi atritado nesses bastões, você vai perceber que há uma atração entre eles. Por quê? No primeiro caso, você teve um excesso de cargas positivas nessa peliça, ok? Então, ao aproximar essa carga, essa peliça carregada positivamente de um objeto carregado negativamente, você vai ter uma atração entre os dois, uma atração eletrostática. E da mesma forma acontece com o bastão de vidro, né? Só que o bastão de vidro agora, ele tem o bastão de vidro, ele vai se aproximar das cargas que lhe foram retiradas por aqui, né, pelo pedacinho de seda. E é claro que eles dois, por terem cargas opostas, eles vão se atrair. Então, o que é importante, né, observar é o seguinte: as cargas elas podem se movimentar nos objetos, ok? Então, essa experiência simples nos mostra isso, e aquele videozinho que a gente acabou de ver também nos mostra isso. Né? Quando você tem, por exemplo, naquela última parte do vídeo, né, um tanto de bolinhas de papel alumínio que vão se movimentando, elas estão sentindo o tempo todo uma atração e uma repulsão. Né? Então, quando elas vão de encontro àquele plástico que está na parte de cima, né, elas sofreram uma atração e ao tocar aquele plástico que está na parte de cima,
houve uma redistribuição das cargas, ele passou a bolinha passou a ficar com uma carga neutra, e aí ela cai por causa do peso dela, né? Por causa da gravidade que está atuando sobre ela. Ok? Bom, nós vamos continuar então esse vídeo agora, esse tema, quer dizer, cargas elétricas, na parte 2, ok?